Boa noite, igreja. Que bom que você veio aqui hoje. Que bom que você reservou um tempinho no meio da semana para você estar aqui na casa de Deus. Você também que acompanha a gente das redes sociais, sejam bem-vindos aqui à nossa programação de quarta-feira. Que todos se sintam aqui na presença de Deus. Bom, como vocês podem ver ali, nós estamos participando de uma programação onde a gente fala sobre os livros da Bíblia. E hoje nós falaremos sobre o livro de Joel. E Joel é um livro bem pequenininho, né? Ele tem apenas 3 capítulos. E quando a gente está fazendo ano bíblico, a gente geralmente lê ele em um dia, né? E muitas vezes nós não acabando tendo aquela calma, tranquilidade para poder ter uma compreensão maior, né? A gente lê rapidinho de manhã cedo, depois já tem que trabalhar e tudo mais. Então é bom que a gente, nessa noite, que a gente estude um pouquinho com mais profundidade para a gente poder entender o que o Senhor falou através de Joel e Ele quer que nós entendamos hoje, certo? Então já vou pedir para você abrir sua Bíblia em Joel, tá? Abra no livro de Joel, fica ali depois de Daniel, tudo mais, está bem no finalzinho do Antigo Testamento, livro de Joel. Vou fazer uma perguntinha aqui. Alguém conhece a história do profeta Joel? Se alguém conhecer, pode levantar a mão. Alguém conhece a história do profeta Joel? Não, né? Já imaginava que não, porque nem mesmo a Bíblia ela conta a história do profeta Joel, da pessoa de Joel. Então a gente tem que ter uma abordagem um pouco diferente para a gente poder compreender o que ele escreveu e todas as nuances que tem o livro dele. Então, beleza. Vamos lá. Todos já abriram? Amém? Amém. Eu quero ver a Bíblia, gente. É importante a gente estudar com a Bíblia. Eu sei que o pessoal vai transmitir ali, mas é muito importante que a gente também consulte na nossa Bíblia, tá bom? Então, beleza. Nós temos 2 versos apenas no próprio livro de Joel, onde a gente consegue ter as únicas informações a respeito da pessoa de Joel, ou da circunstância onde ele estava inserido. O primeiro é ali em Joel, capítulo 3, no verso 1. Antes de a gente começar a ler, eu peço para que você curve a sua fronte. Mais uma vez vamos falar com o Senhor, nesse momento que vamos fazer a leitura da Bíblia. Oremos. Pai querido, neste momento te pedimos o seu Santo Espírito, que ele se faça presente neste lugar, Pai, no momento que vamos ler a tua palavra. Se conosco, isso que te pedimos, no nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Joel capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudaria a sorte de Judá e de Jerusalém. Então, primeiro detalhe, Joel, ele era uma pessoa que ele vivia no reino do sul, no reino de Judá, no qual a capital era Jerusalém. Enquanto semana passada nós estudamos o livro de Oséias, ele era um profeta do reino do norte, então do reino de Israel, capital Samaria. E já Joel, ele situava ali no reino de Judá, que Jerusalém era a capital. Primeiro aspecto. E o segundo verso é o verso 1 do capítulo 1, o primeiro verso do livro de Joel. Volta uma página, capítulo 1, verso 1. E ali diz o seguinte: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então aqui, a única informação que nós temos é o nome do pai de Joel. Nós não temos mais nenhuma informação, nem no restante da Bíblia, e até mesmo historicamente, para a gente poder entender quem era a pessoa de Joel, certo? Então, assim, muitos estudiosos, né, teólogos, historiadores, arqueólogos, eles estimam, entendeu, um estudo, que Joel ele tenha vivido entre os anos de 900 a 800 a.C., entendeu? Então, foi logo ali no começo da divisão dos reinos, né, do reino do norte e do reino do sul. Seria ele um dos profetas mais antigos, porém, a gente não tem nenhuma confirmação disso, é apenas uma teoria. Mas, de qualquer forma, eu acho não, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela nos dá base suficiente, porque independente do tempo onde Joel escreveu, a Bíblia ela é atual para nós hoje. A Bíblia ela é atemporal. Então, a mensagem que Joel escreveu lá atrás, ela é atual para a gente ainda hoje. Então, com relação à data precisa que Joel escreveu o livro, não tem importância nesse sentido. Bom, mais alguns detalhes. O nome de Joel, ele significa o Senhor é Deus,
Então, ele já tem um nome bem sugestivo. Deixa eu arrumar aqui. Tem outro detalhe também. Aqui no verso 1, a primeira palavra que ele disse aqui, que é palavra do Senhor, isso já identifica qual que era o ministério de Joel. Então, palavra do Senhor significava que Joel era um profeta, porque o significado de profeta é aquele que carrega a palavra do Senhor. E olha que legal. Então, ele já começou com isso e depois ele não falou mais nada dele. Isso identifica esse caráter profético de Joel, né? Porque um profeta que fala de si mesmo, ele não é profeta. E com relação aos capítulos de Joel, os 3 capítulos, a gente pode fazer uma divisão em 2 partes. A primeira parte, que seria do começo do livro até o capítulo 2, verso 17, onde Joel ele vai estar comentando mais a respeito da crise de gafanhotos e de uma seca, né? Ele também vai entrar um pouquinho em detalhes com relação a um exército invasor e tudo mais. E a segunda parte, que é a partir do verso 18 do capítulo 2, aí até o final do livro, onde ele fala sobre o dia do Senhor e o juízo final. Então, beleza. Sendo o livro de Joel um livro profético, a gente precisa ter em mente o tempo todo que ele é um livro atemporal. Ou seja, ele tem pelo menos 2 aplicações. A primeira foi na época onde Joel vivia, né, geograficamente a região e o tempo, então provavelmente aconteceu, né, essa crise de gafanhotos, essa seca, o avanço do exército inimigo, entrando ali onde que eles moravam e tudo mais, mas também tem uma aplicação espiritual, que seria o Israel espiritual, que somos nós hoje. Então, as crises que aconteceram nesse período onde que Joel fala, e também se aplicam às crises espirituais que vão acontecer e já estão acontecendo no tempo do fim. Então, isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Certo. Então, ele começa a descrever ali, eu não vou ler essa parte, né, mas ele começa a falar dos gafanhotos, das secas e tudo mais, mas tem um aspecto interessante que Joel ele não se detém muito em ficar explicando essa crise, fazendo as suas lamentações e tudo mais. Ele já parte para uma ação mais incisiva, que está relatado ali no verso 12 do capítulo 2. Esse aqui a gente vai ler junto. Joel capítulo 2, versos 12 e 13. E aqui diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então aqui a gente consegue ver uma característica especial no livro de Joel, se a gente for comparar com os outros profetas que profetizaram assim, mais ou menos a mesma coisa, que Joel não está tão preocupado em apontar o pecado do que apontar a solução. Então Joel ele foca mais na solução. Então ele está preocupado como que a gente soluciona essa vida de pecado do que de fato apontar o pecado. E isso daqui eu acho um aprendizado muito importante para a gente. Porque quantas vezes nós temos adotados uma postura crítica em relação às coisas, sabe? Parece que é muito fácil a gente criticar qualquer meio que a gente está, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar. Parece que é muito confortável para o ser humano ele apontar críticas ao invés de apontar soluções, né? E às vezes a gente acaba fazendo uma confusão danada. Tem um texto onde Ellen White fala que nós precisamos chamar o pecado pelo nome. E às vezes a gente tenta como se fosse tornar isso uma virtude pessoal. Imagina que uma pessoa chega para outra pessoa e fala assim, pergunta, qual que é o seu dom? E a pessoa responde, não, meu dom espiritual é apontar o pecado dos outros, só nisso aqui eu sou bom. Imagina, não faz sentido, porque Joel ele não está dizendo isso aqui, ele está fazendo a gente se preocupar com o nosso coração, se a gente está tendo um coração convertido. Então essa é a ideia de Joel, que a gente tem que se preocupar muito mais com a solução dos nossos pecados, que é quem perdoa nossos pecados e nos move a fazer uma transformação de vida, do que de fato identificar o pecado e ficar procurando o pecado, principalmente na vida dos outros. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa vida. E ali, essa ideia de
de crises e arrependimento de coração, ele continua essa ideia no restante do capítulo 2, e ali chega um momento onde ele precisa fazer uma mudança de tema, que é onde ele começa a falar sobre o dia do Senhor e o juízo final. E para fazer isso, Joel ele usa uma ponte, que aí vocês podem ver a partir do verso 28, ainda do capítulo 2. Na minha Bíblia, tem um título a partir do verso 28, que é Promessa do Derramamento do Espírito. Então, o reavivamento espiritual é a chave para o dia do Senhor. E olha só o que ele diz aqui. Eu vou ler os versos 28 e 29. Verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse texto ele é muito conhecido, né? Você pode ver depois, se você quiser, na sua Bíblia, em Atos capítulo 2, a partir do verso 16, Pedro, ele faz uma citação direta ao profeta Joel, e ele descreve exatamente isso no seu discurso, depois, se quiser, você pode dar uma olhada, e a gente precisa extrair algumas lições desses versos. Eu trouxe duas aqui. A primeira é que Deus ele sempre revela aquilo que ele vai fazer antes dele fazer. Isso aqui precisa ter bem claro. Nós temos a Bíblia, certo? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa revelação especial de Deus, e Deus aqui ele já diz tudo o que vai acontecer. Porém, quando a gente fala de grandes eventos, de grandes acontecimentos, por exemplo, a vinda do Filho de Deus encarnado, né, Jesus Cristo, quando ele veio nessa terra, e quando ele voltar, são eventos cruciais na história desse planeta e na história do universo. Então, nesses momentos, principalmente, Deus ele vai revelar isso de uma forma especial, que através dos profetas, através das pessoas com que Deus ele pode usar essas pessoas que aceitam o chamado de Deus, então Deus ele usa essas pessoas. Ok. E também tem uma segunda coisa, que são essas classes de pessoas que foram citadas aqui. Aqui ele disse velhos e novos, servos e servas, jovens e tudo mais. A ideia aqui é o seguinte, que não existe uma diferença, ou melhor, não existe um critério para que Deus ele derrame o seu Espírito sobre as pessoas. Aqui ele está dizendo para a gente, gente, aqui não importa o gênero, não importa a sua cor, não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição social, não importa a sua religião. A gente também não pode entender como se sendo só os adventistas do sétimo dia que receberão o Espírito Santo de Deus, e não, a gente sabe que o ministério de Deus ele é muito maior do que isso, e a gente precisa ter bem claro na nossa mente, principalmente no sentido de como que eu tenho observado isso na minha vida. Será que eu tenho esperado esse reavivamento espiritual? Será que eu tenho tratado isso como se fosse uma vida acadêmica, um curso de graduação, onde eu tenho que passar tanto tempo fazendo tal coisa? Por exemplo, passo tanto tempo participando de escola sabatina, tenho tanto tempo de adventismo, já preguei tantas vezes, passo lição na escola sabatina, sou missionário, já fui para vários lugares. Será que tem sido essa a nossa posição para receber o Espírito Santo de Deus? É uma questão que a gente precisa pensar com muita calma e com muito carinho, porque é muito importante. Aliás, Joel ele já respondeu isso. Ele já respondeu quando ele disse que nós precisamos rasgar o nosso coração. Quer dizer, a pessoa que ela se arrepende dos seus pecados, a pessoa que aceita pela fé a mensagem de Deus, são essas pessoas que recebem esse reavivamento prometido. E seguindo, após esse momento onde ele fala sobre essa chave, né, para o dia do Senhor, aí ele começa a descrever, né, a parte de todo o juízo, o dia do Senhor, que é o dia de juízo, o juízo final. E por se tratar de um sermão, Joel, na verdade, esse livro de Joel, ele é um sermão para nós, ele também faz um apelo no final do livro. Ali a gente pode ver nos versos 12 e 14 do capítulo 3, eu vou ler os versos 12 e 14, que ele faz um convite para quem está lendo, que tome uma decisão também. Olha só o que ele diz, no verso 12, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor.
E no verso 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Esse vale de Josafá também é conhecido como vale da decisão. E esse apelo de Joel é para que a gente tome uma decisão, porque aqui ele identifica claramente os dois grupos que vão restar no final dos tempos, que é o grupo das pessoas que se arrependeram, que rasgaram seus corações e foram convertidos, e essas pessoas serão salvas e serão restituídas ao seu lar original, e as pessoas que não aceitaram e infelizmente eles vão acabar colhendo os frutos das suas decisões. E aí ele termina dizendo sobre a restauração de Israel. E quando eu termino de ler o livro, eu fico bastante intrigado por Joel, ele simplesmente sair de cena, sabe? Ele não fala nada dele, ele passa o livro todo sem falar dele, e nem outro lugar fala, e eu fico incomodado com isso, porque Joel, ele sai de cena como que demonstrando que a sua história, ela não importa, sabe? E isso me faz pensar muito de quantas histórias, de quantas pessoas, sabe, que elas foram usadas por Deus, mas eles tiveram uma vida simples no dia a dia. Às vezes eu fico pensando, assim, aquelas pessoas que tiveram nos bastidores dos grandes acontecimentos da história. Imagina só, lá no palácio de Davi, aquelas pessoas que eram servas ali de Davi, a Bíblia não fala delas, não relata o nome particular de cada uma, mas eu fico pensando naquelas pessoas que viram tantas coisas acontecendo, sabe? E foram pessoas sinceras, eles estavam ali, ajudaram e tudo mais. Também fico pensando nessa parte, né, quando Israel ele tinha muitas guerras e tudo mais, quantos livramentos que Deus ele operou por meio do seu povo, sabe? Fico imaginando aqueles soldados que eram tementes a Deus, que estavam ali na linha de frente de batalha, e eles viam os milagres acontecendo na sua frente, e aquilo foi importante para eles, e com certeza eles devem ter sido influentes na sua família, entre os seus amigos, e assim, a gente não tem nenhum relato disso, mas a gente sabe que um dia a gente vai ter a oportunidade de conhecer essas pessoas. Eu fico pensando, muita gente já foi usada por Deus, e a gente não ficou sabendo simplesmente porque não foram grandes histórias. E eu digo isso porque nosso coração humano orgulhoso, sabe, a gente romantiza, a gente supervaloriza muito as grandes obras, os grandes processos de transformação, sabe? E claro que é muito importante a gente ver uma história de uma pessoa que estava muito longe, e Deus foi lá longe, buscou ele, trouxe para perto dele, sabe, isso é importante, isso inspira a gente, e a gente precisa disso, mas a gente não pode se esquecer do quão lindo e quão bonito é você olhar para a sua história, você olhar lá para trás, você não vê um grande momento, assim, uma grande virada de vida, um momento onde que você foi convertido, mas você consegue ver o tanto que Deus ele foi bom com você, que Ele usou várias pessoas para poder te trazer para perto dEle, sabe? É quando você olha para vários momentos da sua vida, às vezes um momento que você estava triste e veio alguém te abraçar, às vezes você estava passando por alguma provação na sua vida e teve uma pessoa que falou assim, olha, eu vou orar por você, vamos lá, você precisa conversar, vou orar e tudo mais. É uma pessoa que talvez te ensinou a estudar a Bíblia, você às vezes tinha alguma dificuldade, não estava estudando talvez da melhor maneira possível, e a pessoa, olha, é assim e tal, e isso fez uma diferença tremenda na sua vida. É muito legal a gente olhar para trás e ver que Deus ele usa várias pessoas, em vários momentos, em várias circunstâncias, para poder nos abençoar, e isso é muito bonito. Talvez a sua história, ela não seja uma história de um roteiro de filme, sabe, que dê para fazer um filme, um roteiro para um livro de sucesso e tudo mais, mas não tem problema, porque Deus hoje, Ele pode estar te chamando, assim como Joel, para você ser um mensageiro dEle, para você levar a mensagem dEle, independente da sua história, porque no final, é a história de Deus que importa, não é a nossa, mas para isso, a gente precisa ter uma atitude de humildade, sabe? A gente precisa reconhecer a nossa condição e permitir que Deus ele opere e trabalhe em nossa vida, mas com humildade, sabe? Arrancar o orgulho fora, jogar longe e falar, Deus, me usa, eu quero ser instrumento em suas mãos, independente do que eu tiver que fazer, me usa, Senhor. Talvez a gente, em alguns momentos, sabe, a gente tenha sonhado com algumas coisas, mas às vezes não é exatamente aquilo que Deus ele tem sonhado para a nossa vida.
Às vezes a gente tem sonhado ser missionário. Você vê tantas histórias das dificuldades que as pessoas que estão lá na janela 1040 e tudo mais, naqueles países onde a religião ela não é acessível, você que fala, eu quero ser missionário, eu quero ir lá, eu quero ajudar, mas muitas vezes a gente não tem atravessado a rua da nossa casa para poder apresentar a mensagem para o nosso vizinho, que não conhece. Ou às vezes a gente está querendo viver um momento, assim como os discípulos de Jesus viveram no dia do Pentecostes, que em uma pregação milhares de pessoas foram convertidas e foram batizadas. Talvez a gente queira viver esses momentos e tudo mais, mas a gente não tem falado de Deus para o nosso colega de trabalho, para o nosso colega de faculdade, que está ali todo dia com a gente. A gente não tem feito isso. E não faz sentido? A gente precisa, aliás, Deus ele chama a gente para ser instrumento de salvação nas mãos dele, de pessoas. E essa salvação das pessoas, elas ocorrem por meio das obras, sejam as obras grandes ou pequenas. A verdade, nós não sabemos se a vida de Joel foi assim, sabe? Se ela foi uma vida de simplicidade, uma vida que Deus foi trabalhando nele no dia a dia, sem uma grande história e tudo mais, mas isso não importa, porque o ensinamento que Joel ele também faz para a gente é que a gente não precisa ter uma história revolucionária, a gente não precisa ter uma biografia impecável para a gente ser instrumento nas mãos de Deus. A gente precisa simplesmente fazer uma oração para Deus que é: Senhor, me ajuda, me ensina a sonhar os teus sonhos que o Senhor tem para mim. Acho que essa é a chave disso tudo. E esse é o meu apelo também, para que a gente tenha essa oração em mente, que a gente fale para Deus: Senhor, que o Senhor me ensina a sonhar os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. E se essa é a sua decisão hoje, que você queira se colocar totalmente nas mãos de Deus, permitindo que os sonhos dele se cumpram na sua vida, porque você quer sonhar isso também, e você quer largar todo orgulho, todo o medo e tudo mais, se colocar nas mãos de Deus, independente do tipo de obra que ele tem para a sua vida, eu quero que você se coloque em pé, que a gente vai fazer a oração final. Oremos. Pai querido, te agradecemos por mais essa noite, te agradecemos porque temos o privilégio ainda, Pai, de estarmos na Tua casa, para poder honrar e glorificar o Teu nome. Pai, estivemos agora estudando o livro de Joel, Pai, um livro profético, onde o Senhor já tem delineado tudo o que vai acontecer, desde o começo até o fim, das dificuldades, das crises, Pai, mas também o Senhor faz a promessa que o Senhor vai estar conosco em todos os momentos. Nos momentos que nós mais precisamos, nós temos a promessa do Seu Santo Espírito estando atuando mais poderosamente, Pai. E aqui temos uma igreja que está em pé, que faz essa decisão, Pai, de estar a Teu lado, de se permitir ser instrumento em Tuas mãos, Pai. Que nós possamos, a cada dia, fazer uma renovação dessa decisão, Pai, porque é uma decisão diária. Que o Senhor nos ensine, Pai, a nós sonharmos para a nossa vida os sonhos que o Senhor já tem para a gente, Pai. Por favor, seja com cada um aqui, seja com cada família representada, nos despeça na Tua paz, na Tua segurança, Pai. Isso que te pedimos, te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém.